coração, então vamos falar com Jesus agora. É aquele momento que você se coloca inteiramente à disposição de Deus. Você diz: oh meu Deus, eu estou aqui. Eu rasgo o meu coração e me derramo na tua presença. De todo o meu coração eu te invoco, eu te amo. Eu preciso do Senhor. Senhor, nós estamos aqui e temos sede, nós temos fome. Nós queremos demais a sua presença, ela faz diferença, isso é certo. Aqueles que têm andado na tua presença, os que têm sido guiados pelo Senhor, têm vivido uma vida completamente diferente, isso é certo. Eu agradeço por essa oportunidade, eu agradeço pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Eu agradeço por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Obrigada, perdoa-nos. Senhor, se nós falamos algo, pensamos que tenha te entristecido, nos perdoa. Se nós falhamos, nos perdoa, passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do teu sangue sobre o nosso ministério, nosso povo, em todo lugar. Passa do teu sangue, Senhor, sobre os nossos templos e líderes, que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Visita nossos templos, visita nosso povo, em todo lugar. Eu peço mudanças, vitórias, transformações. Eu peço que a palavra entre e radicalmente, meu Deus, transforme vidas e que nenhuma pessoa saia indiferente à sua palavra, porque a verdade é que toda a sua palavra não tem essa ou aquela. Nós precisamos de toda ela. E toda ela tem o poder de calar profundamente, de tocar o coração da gente. Então eu peço unção, inspiração, virtude, poder, a tua graça, que o teu fogo seja derramado, que a palavra venha de forma revelada, ilumine e transforme vidas radicalmente, para a glória do teu nome. Eu repreendo toda obra do inferno, toda seta demoníaca, todas as forças do mal. Eu repreendo em nome de Jesus, laços, armadilhas, eu quebro em nome de Jesus. Todo laço, toda armadilha, toda seta maligna, toda opressão, todo peso, sai em nome de Jesus. Tudo que queira oprimir, tudo que vem para oprimir, para pesar, para angustiar, para roubar mentes e corações, eu ordeno, saia em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus tem poder sobre esta reunião, sobre o nosso povo. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre nós. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre esse trabalho. Eu consagro ao Senhor. Eu tomo posse de uma noite especial de grande crescimento e avanço para nós. Eu te amo. E me sinto honrada em poder te servir, servir ao teu povo, servir à tua igreja. Eu me sinto abençoada em poder estar aqui e peço que o Senhor venha assumir o controle desse trabalho e transformar o nosso povo, abençoar, renovar, levantar, curar, restaurar. Ó meu Deus, restituir. Eu peço a tua manifestação aqui. Assuma o controle desse trabalho. E para a glória do teu nome, que todos possam sair cheios, transbordando, abençoadíssimos e que possam ter grande progresso dia após dia. Muito obrigada, meu Deus. Te amamos. Amém? Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2019. Emanuel. Deus é comigo, Deus é conosco, e eu creio nisso. Amém? Graças a Deus. Sentem-se por gentileza.
Queridos, a Bíblia diz assim, em Gênesis 12, 2 e 3, farei de você um grande povo. Eu o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esse é Abraão. As 7 promessas que Deus fez a Abraão. Aí em Gálatas 3, 29 diz assim, ó, fala comigo, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Muito bem. Ontem nós falamos sobre semear, aliás, falamos sobre muitas coisas, mas o que nós plantamos é o que nós vamos colher. Isso é fato. Isso é uma lei imutável. O Senhor liberou essa palavra como essa lei foi estabelecida, que enquanto o mundo existir, vai ser assim. O que você semear, você tem que semear, e o que você semear é o que você vai colher. O pai de uma nação foi Abraão. Tanto que ele é chamado de pai. O pai Abraão. O Senhor o chamou, foi dando direções, e ele foi se submetendo, e Deus pôde cumprir, porque ele creu. Deus pôde cumprir todas essas promessas. Aí quando você olha para os descendentes de Abraão, e nós que cremos em Cristo, somos descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então, essas 7 promessas foram feitas a Abraão, quando eu creio em Cristo, eu tenho direito a essas promessas. Você passa a ter direito. Quando você olha para o povo judeu, você se encanta em ver um povo que esteve no cativeiro, quase foi exterminado na guerra, cerca de 6 milhões de judeus mortos. Gente no cativeiro, na escravidão. Você olha e pensa, como esse povo conseguiu sobreviver a tantas coisas? E você olha e vê que não sobreviveu de qualquer maneira, não. Os judeus são 1% da população e detêm 52% de toda a riqueza do mundo. Você sabe o que é fazer parte de 1% da população mundial e ter o controle de 52% de toda a riqueza do mundo? De 850 prêmios Nobel, 180 foram para judeus. Quando você vê a história desse povo, quando você fala, você vai para Israel e fala com os judeus, a primeira coisa que você encanta é com a diligência daquele povo. Não é um povo distraído, é um povo culto, é um povo que age, é um povo doador. Você chega perto, a primeira coisa que você vê é que mesmo os que não são praticantes, quando têm os filhos, levam para circuncidar os meninos, são dizimistas, são ofertantes e doam de 20% a 30% de tudo que passa pelas mãos deles. Alguns doam mais.
20% a 30%. Eles agem sem deixar para depois. Você não vai ver um judeu reativo, mas sempre proativo. Você conversa com eles, eles são alfabetizados já no hebraico e no inglês, mas é muito difícil você encontrar um judeu que fala apenas 2 idiomas. O hebraico e o inglês. Isso, todos que eu encontrei, falavam 4, 5, alguns 7, 8 idiomas. São cultos, eles são esforçados. Então, tem algumas características que você encontra nesse povo. Os descendentes de Abraão, o pai é Abraão. É a diligência. E são diligentes em tudo que eles vão fazer. Quando você olha marcas importantes, como a Gaster, aqui mesmo, Banco Safra, e Chanel, pertencem a eles. E dentre muitas outras. Gente que lê, gente que estuda, gente que trabalha, mas gente que tem, mesmo aqueles que não são praticantes, eles cumprem com algumas coisas que eles não deixam, como a de doar, o dízimo, as doações. Se você buscar, e você pode fazer seu estudo hoje, em toda parte, além de se estudar a riqueza dos judeus, vendem cursos famosos para ensinar sobre os princípios, o que leva esse povo crescer tanto, prosperar, dominar. Possuir 52% de toda a riqueza mundial. Mas o que eu li para você? Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Eu vou tornar você famoso, você vai ser uma bênção, abençoarei os que o abençoarem. E pode ver, não mexa com Israel, que vai se dar mal. Amaldiçoarei os que amaldiçoarem, por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. E claro, todos os povos, porque Jesus, como homem, foi judeu. Então, é antes e depois de Jesus. A terra é outra. Então, nós vemos, primeiro, a mentalidade de abundância. Você pode conversar. Você chegar em Israel, você pega um menininho. Ele não vai se curvar. Você nunca vai ver um menininho, uma criança. Não importa o tamanho dela. Ela te enfrenta, ela olha no seu olho, ela tem argumentos para falar com você, ela não tem medo, ela não se intimida. Pequenininho. Porque é passado para eles exatamente isso. A mentalidade de mudança, de autoridade e de coragem. Você chega nas fronteiras, você encontra aquelas meninas, um palitinho, pequenininhas, com uma autoridade. Aquelas armas enormes. São muito bem treinados e diligentes nos treinamentos. Disciplinados. É tudo muito limpo, tudo muito organizado. Eles têm a mentalidade de abundância, fala a mentalidade de abundância. Não tem mentalidade de escassez.
E tudo começa com a mentalidade. Por quê? Eles acreditam, e se você falar com os judeus, se você buscar um estudo sobre a riqueza dos judeus, você vai ver que a mentalidade deles é que eles são sócios de Deus. Fala, sócios de Deus. São sócios de Deus. Sendo sócios de Deus, eles entendem que é Deus quem prospera. O que eles têm veio da mão de Deus, para eles administrarem muito bem. Eles entendem que toda a riqueza que têm é porque foi confiada por Deus. E eles devem administrar bem, e quando eles doam, eles investem com as suas doações, dízimos e ofertas e ajudam as pessoas, porque eles entendem que eles têm obrigação de ajudar com aquilo que Deus colocou nas mãos deles. E dessa maneira, ajudar a Deus no plano divino. Eles se sentem ajudando a Deus. É a mentalidade. Quando eles contribuem. Então, eles têm a mentalidade de ajudar os outros. Então, é a mentalidade de abundância, a mentalidade de ajudar, de semear, de investir, de doação. Você vai vendo, eles têm a capacidade de aprender. Existe uma capacidade, uma humildade em aprender. Eles querem aprender, eles perseguem. Eles perseguem aprender, eles querem aprender. Existe uma necessidade, um desejo de estar sempre aprendendo, e crescendo, e evoluindo. Sem cessar. Então, quando nós cremos no que está na palavra, e seguimos todos os princípios estabelecidos na palavra de Deus, funcionam, eles funcionam. E está aí para provar que quem segue, funciona, porque são leis. A semeadura é uma lei, que funciona até para o ímpio. Tem gente bilionária que já chegou a doar 50%, 90% do seu patrimônio e voltou a ficar mais rico ainda. Porque é uma lei. Você está entendendo? O que você planta é o que você vai colher. Pessoas egoístas são infelizes porque elas não entendem sobre crescimento e contribuição. E pessoas que têm uma mentalidade de abundância, elas entendem sobre crescer e estarem sempre contribuindo, porque quanto mais eles contribuem, mais eles crescem. Contribuir para o mundo, contribuir para ajudar as pessoas. É o tempo, a energia, a vida, o conhecimento. Ele quer passar, ele quer ajudar. Ele tem sede de contribuir cada vez mais. E quanto mais ele contribui, mais ele cresce. Quanto mais ele cresce, mais ele contribui. Quanto mais ele contribui, mais ele cresce. Quando você é uma pessoa que tem uma mentalidade fechada, até ignorante, e não entende sobre isso, o que vai acontecer? Se alguém prospera, você acha que você está perdendo, sendo que tem para todos, tem de sobra, tem um monte. Você fica ferido com o sucesso do outro, porque você não acredita que você pode acontecer com você. Você acaba tendo inveja, se ferindo, se fechando. Se você tem uma ideia, você guarda ela 7 chaves com medo de que alguém pegue. Você descobriu uma fonte que está comprando bem, não sei aonde, você fecha, pode ver.
Pessoas, quando você lida com pessoas muito evoluídas, prósperas, que vivem e crescem e contribuem e estão enriquecendo e prosperando, você conversa com elas, todas são assim. É impressionante. Pessoas muito que têm uma mentalidade de abundância, elas estão sempre honrando os outros, elogiando, apresentando o trabalho do outro, compartilhando. Olha, essa pessoa fez tal coisa para mim, ela é ótima, fala lá com ela. Olha, eu tenho alguém para te indicar, está sempre indicando. E olha, eu conheço tal pessoa, ela é ótima, olha, tal. Ele passa aquilo, ele tem uma disposição. Ele enaltece as pessoas, ele exalta o trabalho das pessoas, ele compartilha o bem que aquela pessoa fez, o trabalho dela. Olha, procura ela é ótima. Olha, a pessoa tem aquela liberalidade, porque ela entendeu que quanto mais ela abençoa, mais abençoada ela é. Quanto mais ela contribui para o crescimento do outro, mais ele cresce. Mas pode olhar, as pessoas têm uma mentalidade de escassez. Ela é egoísta, ela é avarenta, e os avarentos, a Bíblia fala que a avareza é como pecado de idolatria. Ele tem uma visão tão curta, tão estreita, em relação a tudo. Em relação a dinheiro, a dízimo, a oferta, a contribuir na vida do outro, a ajudar o próximo, a dar um pouco do tempo dele para o outro, a honrar o outro, a exaltar o outro. Não dá para fazer. Porque é como se ele se sentisse diminuído, ele tem que diminuir alguém para ele poder se sentir melhor, ele não pode compartilhar aquilo que foi tão bom para ele e exaltar o outro, não pode, é uma coisa miserável mesmo, é uma mentalidade de miséria. Miséria, quando eu falo, não é só de dinheiro, miséria de vida mesmo, miséria de visão de vida. E aí pergunta por que está tão vazio, tão insatisfeito, tão oco. É um vazio, é uma insatisfação. Está oco. Não tem nada. Ele não cresce, não vai crescer nunca, porque a mentalidade dele é miserável, é uma mentalidade escassa. Não é uma mentalidade de abundância. Vê Deus como sócio dele? Ajudar o outro? Investir no reino de Deus? Alguns nem concebem a ideia. Aprender com diligência? Gente, tem alguns que têm tanta preguiça. Ele atua numa área, mas ele não investe tempo para aprender sobre aquilo, para ser melhor naquilo. É uma preguiça. Tem tempo para tudo, para jogar fora, mas não usa o tempo de forma correta e inteligente. Então, quando nós vemos aqui, olha aqui, que coisa... 2 Coríntios 8, 1-5. Agora, irmãos, olha, vamos os detalhes disso aqui. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus. Da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Olha a graça, olha o favor que Deus concedeu a essas igrejas. No meio, fala comigo, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Então, em meio, olha só, em meio a problemas mil, havia uma grande alegria.
extrema pobreza, por conta de tanta perseguição e problemas que vinham, transbordaram em rica generosidade. Para quebrar a cara daquela, eu não tenho, se eu tivesse, não. Porque eu não tenho alegria porque eu estou cheio de problemas. Não. No meio da mais severa tribulação, a alegria, a grande alegria. Não, alegria não, a grande alegria. E a extrema pobreza deles transbordaram. Em quê? Em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Vamos juntos? Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Quer dizer, ninguém falou nada. Ninguém exigiu nada, não. Aquilo estava no espírito deles. Estava lá dentro. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio, fala privilégio. Para eles era privilégio, o privilégio de participar da assistência dos santos. Era um privilégio apoiar no ministério de Paulo, na obra, no ministério de Jesus Cristo, na pregação de Jesus Cristo. E não somente fizeram o que esperávamos. Eles não fizeram só o que a gente esperava, porque eles estavam esperando algo deles. Mas não fizeram só o que eles esperavam. Mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. E depois a nós pela vontade de Deus. Está explicado? Eles entregaram primeiramente ao Senhor. Uma entrega a Deus completa, total. E depois a eles, porque quando você busca Deus em primeiro lugar, todas as coisas são acrescentadas na sua vida. E quando você realmente tem vida com Deus, você tem um coração liberal. Quando você não tem um coração liberal, você não pode dizer que você tem vida com Deus. Os judeus rejeitam a mentalidade de escassez. Rejeitam. E eu falei com muitos judeus, eu fui 14 vezes para Israel. Eu falei com muita gente. Eu fiquei desde 10 dias a 15 dias, 16 dias. A primeira vez que eu fui, fiquei 16 dias. Depois a maior parte, 10, 12 dias. Você fala, você chega perto de uma criança, você vê a coragem, a segurança, eles sabem, eles são criados com uma segurança, porque é colocado neles quem eles são. E a gente precisa saber quem a gente é. Tudo que eu vivo falando continuamente, tem que saber. Você tem que saber quem você é. Porque quando você sabe, você se posiciona. Como você deve se posicionar. Como eles se posicionam como sócios de Deus, eles se veem como sócios de Deus, eles acreditam nisso, eles agem como sócios. Eles não têm medo de faltar, muito pelo contrário. Eles não têm essa mentalidade. A mentalidade é de abundância sempre. Você conversa com eles, você não vê eles com preocupações financeiras. Por mais que, às vezes você vê que tem, sim, aqueles que estão num outro patamar, outros, mas você vê uma segurança.
Por quê? Porque tudo é uma questão de mentalidade. É mentalidade. Não adianta a gente tentar ir mais longe se a mentalidade não mudar. Se eu continuar tendo uma mentalidade de escassez, eu vou agir de forma escassa na minha vida. Egoísta, miserável, invejosa, ressentida, avarenta. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Se eu tenho uma mentalidade de abundância, eu creio no que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, se eu creio nisso. Então eu não vou esperar nada diferente do que uma vida abundante. Eu vou ter um pensamento, eu vou manter um pensamento positivo na minha vida, sempre. Sempre uma atitude positiva. Gratidão, esperança. Agir de forma positiva em cada situação da vida. Como é que você age em cada situação da sua vida? Porque eu li aqui para você, vivendo uma severa tribulação. Esse povo estava alegre, feliz e se sentindo privilegiado em poder contribuir. Por isso que ninguém acaba com um povo desse. Porque tem uma promessa, que eles creem na promessa. Então, queridos, nós vemos que o sábado passou para o domingo, é o primeiro dia da semana. A circuncisão para o batismo. A Páscoa para a ceia. O dever de ser santo, agora com o auxílio do Espírito Santo. E o dízimo? O dízimo você vai encontrar. Mas aí eu tenho que pegar o versículo de ontem, que Jesus falou, pode um cego guiar outro cego? Pode. Mas eles vão cair onde? No buraco, está escrito lá. O que é que o Senhor chamou os fariseus, mestres da lei, estudiosos, mas eram religiosos, que não viviam o que tinham que viver, de guias cegos. Ele chamou de guias cegos. E nós precisamos tomar muito cuidado. Não podemos aceitar a cegueira espiritual na nossa vida, nem sermos guiados por guias cegos. Porque pode um cego e outro cego? Pode, mas ambos vão cair no buraco. Então o que eu vejo muitas vezes? Gente querendo extinguir o dízimo. Só que ainda lá em Malaquias, que alguém sempre vai pegar e dizer, não, mas está na lei. O dízimo não é do tempo da lei. Quando você lê em Hebreus 7, eu faço questão que depois você, quando chegar em casa, com dever de casa, você vai ler Hebreus 7. Você vê lá falando de Melquisedeque. Ali você vê falando de 2 sacerdócios. A Bíblia fala de 2 sacerdócios. O sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio levítico, que é da lei de Moisés. Levi, filho de Jacó, que essa tribo ficou para servir ao sacerdócio. O sacerdócio levítico. Quando Abraão, se der eu leio essa passagem, foi salvar Ló, que ali você vê em Gênesis 14, algumas lições importantes do pai Abraão. Mesmo Ló estando no lugar errado, ele foi, salvou Ló, restituiu, pegou tudo que os reis haviam tomado, deu o dízimo de tudo para quem? Melquisedeque.
Melquisedeque não tem genealogia, não tem pai nem mãe, fala rei de Salém. Eu acredito, pode ter controvérsias, alguns que não acreditam, mas eu acredito por estudar e por o próprio Hebreus dar esse sentido, Hebreus 7, que era uma cristofania. Era o próprio Cristo ali, Melquisedeque. E a Bíblia deixa claro que nos dois sacerdócios, o de Melquisedeque e o levítico, porque o dízimo é antes da lei de Moisés. Então, quando alguém diz, não, Malaquias não vale mais, para mim a palavra de Deus vale toda. Agora, quando, não vale mais, mas o dízimo não é da lei. O dízimo é antes da lei, é da ordem de Melquisedeque. E Jesus é de que ordem? Do sacerdócio de Melquisedeque ou de Levítico? Eu já falei isso aqui. Ele é de que sacerdócio? De Melquisedeque. A superioridade de Cristo. Nos dois sacerdócios, tinha dízimo. E a Bíblia fala que Jesus é da ordem de Melquisedeque, que é para sempre, que vive para sempre. E a Bíblia fala que o inferior foi abençoado pelo superior, que quer dizer, Abraão era menor que Melquisedeque. Melquisedeque era superior a Abraão, e Melquisedeque abençoou Abraão, quando Abraão dizimou. Você vê isso tudo lá em Hebreus 7. Melquisedeque abençoou Abraão. Abraão era menor que Melquisedeque. O inferior, está lá escrito, o inferior foi abençoado pelo superior. Melquisedeque é maior, foi maior que Abraão. Jesus é maior, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Jesus é maior que todos, que Abraão, é maior que Moisés, é maior que todos. Então não tem sentido quando alguém vem e quer abolir o dízimo, até porque na graça, o dízimo é o mínimo. Porque se nós formos seguir exatamente como está lá na igreja primitiva, o que eles faziam? Eles vendiam tudo. Quando você vê Barnabé, que era José, você vai encontrar como José, que trocaram o nome para Barnabé, que é encorajador, vendeu a propriedade dele, deu toda. Você vai ver doações voluntárias, ofertas e doações, entrega. Você vai ver Ananias e Safira caíram duros lá, morreram, exatamente porque eles mentiram sobre a propriedade, sobre o valor da propriedade, que tinham que devolver o valor. Eles mentiram para devolver um valor menor. Então, quando você vê o uso de todos os bens sendo usado, a doação da vida, pagavam com a vida, porque ninguém negava Jesus por causa de alguma coisinha. Eles eram queimados, esquartejados, jogados para as feras, assassinados das mais diversas maneiras, e eles não negavam Jesus. Eles vendiam tudo e colocavam nos pés dos apóstolos. Eles investiam na obra de Deus. Você vê em toda parte aqui, ó, essa consciência. Então é visível que o dízimo é o mínimo. É o mínimo do mínimo do que se fazia lá. Aliás, do que se fazia na lei, o dízimo, na lei, e na lei do Espírito agora. O dízimo que era dado lá, é o mínimo perto
do agora, na graça, na lei do Espírito. Porque era dado a vida, a doação da vida. De tudo. Eles eram levados a fazer muito mais pelo reino, para a glória de Deus. Desse jeito que você viu aqui. Doação, independente de qualquer situação. Então, nos 2 sacerdócios, tinha dízimo. E dízimo, na lei, se você ler lá ainda em Hebreus 7, você vai ver que quando foi exigido de Levi, ou seja, do sacerdócio Levi, quando Abraão dizimou, Levi nem tinha nascido. Está escrito lá. Ou seja, quando Abraão dizimou, todos esses já estavam dizimando. Porque como diz lá, estavam nos ombros, nos lombos de Abraão. Foi o passo de fé que ele deu. O sacerdócio de Jesus é de Melquisedeque, o mesmo que abençoou Abraão. Que é o superior, Jesus é superior e eterno. Então, essa ideinha, essa mentalidade demoníaca, que muitas vezes eu vejo pegar algumas pessoas, precisa ser deixada de lado urgente, até porque é a pessoa que é roubada. Quando você não dizima, quando você não oferta, é você que é roubado. Por isso que tem aquela frase bonitinha lá em Malaquias. E vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que faz a minha vontade e o que não faz. A primeira coisa que uma pessoa deveria fazer é o teste por ela mesma. Tanto que a Bíblia diz, fazei prova de mim. Malaquias, fazei prova de mim. Então ela faça prova. Não fica aí conjecturando, questionando, com ladainha, falando pelos cotovelos o que você não sabe. Vai, faz prova. Está escrito lá, fazei prova de mim. Faça você a prova. Vai, faça a prova. Devolva o que é de Deus. Dizime e oferte. Veja você, pela sua atitude. Tenha uma atitude de fé. E vai e faz. E aí você vai poder dizer, quando você não dizimava, quando você passou a dizimar, quando você parou de dizimar, o que aconteceu com você? Isso não é conversa fiada, isso é uma lei. O que você planta é o que você colhe. Quando você planta na vida de uma pessoa ser abençoado, quanto mais no reino de Deus. A Bíblia deixa isso muito claro, é um princípio. O que você planta é o que você colhe. Você está plantando o que no reino de Deus? Você está plantando o que na vida das pessoas? Porque é só isso que você vai levar daqui. Você não vai levar dinheiro, você não vai levar patrimônio, você não vai levar nada. Nada. O seu corpo, se for enterrado, vai ser comido. Em poucas horas, vai estar fedendo. Já era. Você não leva nada. E algumas pessoas querem desesperadamente prosperar e viver coisas incríveis em Deus, mas são egoístas, são avarentas, são questionadoras, são maliciosas. São egoístas. Falam daquilo que não sabem. Criticam o que não sabem. Julgam por aquilo que elas são. Porque quando você julga as intenções e motivações de alguém, ou quando você julga algo, você está julgando pelo que você é, pelo que você é capaz. Então,
A Bíblia diz, em 2 Coríntios 9:6, olha o que Paulo disse: lembrem-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Olha o que você planta, o que você está semeando. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, todo favor, para que em todas as coisas, diga em todas as coisas, em todas as coisas, em todo o tempo, diga em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem, fala comigo, transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Vamos juntos, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Ou seja, Deus, quem é que supre? Deus supre a semente, Ele dá a semente para você. Para quê? Está aqui, ó. Aquele que supre a semente ao que semeia, pão que come, lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua semente, da sua justiça. E vocês serão enriquecidos de todas as formas. Fala comigo, vocês serão enriquecidos de todas, fala todas as formas. Então aqui deixa bem claro, ó, para que possam ser generosos. Vocês vão ser enriquecidos de todas as formas. Então, saúde mental, emocional, física, espiritual, dinheiro, prosperidade de todas as formas, abundância na sua vida. Para quê? Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Para quê? Para quê? Possam ser muito avarentos, miseráveis, e assim, mãozinha fechada. É isso que está escrito. Não, é para vocês serem generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Quando você é generoso, você está rendendo graças a Deus. Então, Deus dá semente para quem semeia. Por que Deus daria semente para quem não semeia? Deus enriquece de todas as formas. Para quê? Para você guardar, para você se fechar, para você se travar, para você questionar, para você emitir sua opinião. Não, para você ser generoso em todas as ocasiões. Aí eu vejo gente dizendo, eu terei, eu vou conquistar, eu faço o meu painel da vida extraordinária, todo dia eu olho para ele. Você olha o quê? Que mentalidade que te leva? Qual a mentalidade que você tem para olhar? Se você não dizima, você não oferta, você não semeia, nem no reino de Deus, nem na obra de Deus, e ainda questiona, tem sua opinião, esqueça, filho. E se alguém pregar outra coisa para você, é anátema, é mentira, é heresia, é engano, é engodo. Agora, você pode escolher quem você vai ouvir. Você escolhe os seus mentores. Você escolhe quem você vai dar crédito. Cada um escolhe quem vai parar para ouvir, vai dar atenção, aí é sua escolha. Você escolhe. Só que nunca podemos reclamar com Deus dos nossos resultados, porque você é o resultado das suas escolhas. Quem você escolhe ouvir, o que você escolhe fazer, o que você escolhe obedecer e não obedecer, onde você escolhe estar ou não estar. Queridos, tem gente que não dá prioridade a Deus, o propósito acabou, não preciso mais estar assiduamente nas reuniões. Aí o que acontece com essa criatura?
Daqui a pouco, ela está em apuros. O que vai ser de novo a vidinha dela? Nada. Vai lutar para sair daquela encrenca. Tá no mesmo lugar ou ainda pior. Ou seja, não construiu nada. Porque uma coisa, querido, é você se enfrentar uma luta após ter vencido várias e saber, cheguei até aqui, estou no topo da escada, vou vencer esse aqui também, vou subir mais um degrau. 2, 3, 10. Outra coisa é você subir 2, 3 degraus e daqui a pouco aquela colheita acaba, desce lá ou cai um pouco mais, não tem nada, não vou a lugar nenhum, lá vai de novo, lutar para segurar na cordinha e sair daquele fundo de poço. Eu sempre falo sobre isso. Se eu tivesse parado lá atrás, quando Deus me deu as curas do Murilo. Pronto, já tenho o que eu queria, o menino está curado, está tudo bem, vou viver a minha vida. Onde você acha que eu estaria? Nunca estaria aqui. Você acha que se Abraão tivesse parado em algum dos lugares em que ele montou a tenda dele e levantou um altar, bom, vou ficar por aqui. Se ele tivesse caminhado, e a hora que Deus pediu para ele, Isaac. Não, senhor, Isaac eu não posso dar. Acontece que quando Deus pede Isaac, Deus não quer Isaac, Deus quer Abraão. Na verdade, quando o Senhor nos dá algo, Ele espera que com liberalidade você seja capaz de devolver a Ele, porque quando Ele pede algo para nós, Ele não quer aquilo, Ele quer você, Ele quer saber onde está o seu coração. E ponto. Onde está o seu coração? Quem você é de verdade, onde você está de verdade, porque onde você está, é onde seu coração está. Aquele é o seu tesouro. O que toma o seu coração, é o seu tesouro. Não é o que você, muitas vezes, não, Deus é lindo, Deus é aquilo com suas obras. Quais as obras? Deus é prioridade? Você se doa para Ele? Eu vejo gente que está infeliz, está questionando, minha vida está travada, minha vida não vai. Mas não tem tempo para Deus. Dá a Deus o que dá. O que sobra, muitas vezes. Alguns querem vencer financeiramente, nem dizimista, nem ofertante são. Outra hora diz, não, eu sou ofertante. Não, meu filho, a Bíblia diz dízimo e oferta. A Bíblia fala de votos, fala de ofertas sacrificiais. E todas as pessoas que não ficam ali presas, não, elas são liberais. A vida dessas pessoas é completamente diferente. Eu lido com pessoas, meus queridos. Eu conheço as histórias das pessoas. Eu vejo a liberalidade de pessoas. Tem gente que tem uma liberalidade que é uma coisa impressionante. Só que também você olha o resultado na vida da pessoa, é uma coisa... Assim, você fica edificadíssimo. E não tem essa história de que quando eu tiver, não, você não vai nem ter. Não, bicho, está quebrado. Não, filho, você não adianta quebrar quando você mesmo está em maldição. É uma maldição quando você simplesmente passa por cima de algo que é uma lei. Está na lei do Espírito, pode não estar não é na lei de Moisés, já foi. Ah, tá. Jesus não é da ordem levítica, Jesus é da ordem de Melquisedeque. Aquele que abençoou Abraão. E nós estamos debaixo dessa lei. Nos 2 sacerdócios. Agora, eu falo de uma forma geral. Nós precisamos entender que Deus precisa ser a nossa prioridade. Nós vivemos a última hora. Filhinho, já a última hora, disse João. Nós não podemos viver como o mundo vive.
O mundo vive como nos dias de Noé, vai ser como na vinda do Filho do Homem, todo mundo distraído, cada um vivendo para si, do seu jeito, ao seu modo. Nós precisamos ter tempo para Deus, nós precisamos ouvir a Deus, nós precisamos nos submeter a Deus, nós precisamos fazer o que realmente acrescenta. Algumas pessoas não priorizam a Deus em nada, mas questionam. Não tem tempo para orar. Não tem tempo para ouvir a palavra. Não dizimam, não ofertam. Ora, dizer, eu sou oferta. Não, diz-me oferta. E tudo mais que você puder fazer, não doam o seu tempo. Não fazem nada pelo reino de Deus, não fazem nada pela obra de Deus. Aí vivem dizendo que estão depressivas. Claro que estão depressivas, estão angustiadas, estão vazias. Por quê? Porque elas são egoístas. Porque elas vivem para elas. Autocentradas, no mundinho delas. Um mundinho pequeno. Muito pequeno. Elas não evoluem nisso, elas não estão aqui abertas, eu quero crescer, e eu quero contribuir cada vez mais, e quanto mais elas contribuem das mais diversas maneiras, elas estão crescendo mais de todas as formas. Não tem essa mentalidade, é uma mentalidade egoísta, o que você vai fazer por mim, o que Deus vai fazer por mim, o que a igreja vai fazer por mim, o que o irmão vai fazer por mim, o que a minha família vai fazer por mim, o que não sei quem vai fazer por mim, o que o meu chefe vai fazer por mim, o que a empresa vai fazer por mim. É sempre assim. Ele não tem nem consideração com o lugar que ele trabalha, o lugar que ele tira o sustento dele. Aquilo é só dinheiro. Não, você tem que amar aquele lugar, porque a Bíblia fala sobre isso. Respeitar e se doar ali. E ser um bom testemunho para as pessoas. Que as pessoas vejam Cristo em você, que você seja cópia de Jesus. Ande nas pisadas de Jesus. Tenha a natureza de Jesus, porque Jesus não veio para trazer uma religião. Ele veio para levantar um novo tipo de gente com sua natureza. Então, nenhum de nós estamos aqui para seguir uma religião, mas para seguir a Cristo, ter a natureza de Cristo, atingir a estatura de Cristo, ter a mente de Cristo. Nós recebemos, na verdade, fazer uso dela. E com coragem, nos posicionarmos como crentes, salvos, maduros, corajosos, ousados, doadores. Às vezes eu penso, quantos que estão ouvindo a palavra, e você olha e pensa, gente, para onde está indo tudo que ele tem ouvido? Porque a pessoa nunca se esvaziou. Se você não se esvazia e deixa entrar o novo, para o novo entrar, o velho tem que sair. Toda vez que você quer saber o que está dentro de uma pessoa, fale com ela, 5 minutos você já sabe. E alguns, é sempre o mesmo assunto. É passado, é isso, é aquela mesma ladainha. O que vale é só a imagem. Toda força, eu preguei isso ontem, toda força que uma pessoa faz para manter uma imagem, por que ela não faz para ser e parar de estar apenas? Tem gente que vive exausto, não tem sossego, não tem paz, é uma exaustão, um cansaço. Mas por quê? Só pensa abobrinha, besteira, malícia, e julgamentos, e minha vida, e a minha vida, e não aconteceu, não sei o quê. Mas claro, primeiro, eu preciso entrar no descanso de Deus, eu preciso aprender a crer nele de verdade, a confiar nele. Eu preciso dar ouvidos à palavra dele de verdade. Lançar minha ansiedade nele. Amá-lo de todo o meu coração. Sabe, como está lá no Salmo 37,
deleitar no Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Está escrito assim, é uma coisa linda demais. Eu agrado o Senhor e Ele satisfaz o desejo do meu coração. Uau! Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Alguns continuam na força do braço. Sempre é na força do braço. Não aprendeu ainda a andar por fé, crer no que você está lendo. Cria. E viver a sua vida, da hora que você levanta até a hora que você vai deitar. Por que eu falo tanto quando você abre os olhos, a primeira coisa que você tem que dizer é o quê? Deus me ama. Porque isso fortalece a sua identidade, isso não é uma coisinha. Às vezes as pessoas acham que isso, bobagem. Meu filho, isso fortalece a sua identidade. Deixa eu te dizer por quê que você tem que repetir. Porque um monte de porcarias, coisas que só arruinaram com a sua vida, entraram por repetição. Agora você tem que estabelecer um novo padrão. E esse novo padrão só acontece por repetição. Você agiu muitas vezes de maneira que você nem sabia por quê. Porque do ventre da sua mãe, quando você estava lá sendo gerado, bebezinho lá informe, do seu nascimento até os seus 12 anos, coisas estavam acontecendo na sua casa sem cessar. Frases que estavam sendo ditas, acontecimentos, agressões, mil coisas. Foi a formação do seu caráter, das suas crenças, de tudo que ao longo da vida você ia acreditar e como você ia reagir. Aí a pessoa vem para Cristo, o que Cristo teve que fazer? Para ele poder assumir a posição de servo, ele teve que se esvaziar, porque não é possível você assumir uma outra condição sem se esvaziar. Você, cheio de você mesmo, você não vai conseguir nada. Então você tem que se esvaziar. Tem que tirar. E como é que a gente esvazia? Se eu quero colocar alguma coisa diferente nesse copo, eu tenho que esvaziar o copo. Digamos que aqui tem lama. Eu podia até ter feito isso, jogado alguma coisa escura, um café aqui, por exemplo. E aí eu quero uma água, depois que eu misturar, se eu jogar um pouquinho, uma gota que seja de café aqui, tem como essa água voltar a ser pura? Como é que eu vou conseguir fazer essa aguinha ficar pura de novo? Então eu venho com a garrafa e vou jogando. Aí vai subindo. Vai chegar um ponto que a água vai voltar a estar pura de novo. Porque eu estou colocando agora água pura. Mas se eu virar um bule e for colocando mais café, daqui a pouco é só café. Então, nós chegamos cheios de muitas coisas. E agora você tem que ouvir a palavra e declarar. E não tem vontade, mas você já entendeu que agora você vive por fé. Você não vive mais por vista, você não vive por emoções, você não vive por sentimentos. Você aprendeu que o justo viverá da fé. Você já foi para Hebreus 11 e leu lá que todos os heróis da fé foi pela fé, que eles estão lá, que eles venceram, foi pela fé. E para eles terem conseguido, eles conseguiram, e para isso acontecer, ter sido possível, eles foram se enchendo de Deus, e se submetendo a Deus. Então,
Você acorda, você não tem a identidade de Cristo, você precisa aprender, você precisa agora se encher de Deus, de uma coisa nova. Desenvolver a sua salvação, como eu tenho pregado bastante. Amadurecer, atingir a estatura de Cristo. E isso só é possível vivendo de acordo com aquilo que você já alcançou. Cada palavra que você recebe, você sai praticando, praticando, praticando. Então, quando você acorda, você diz, Deus me ama. Você pode ainda não estar acreditando nisso, mas você fala hoje, você fala amanhã, você fala depois. De repente, aquilo vai criando vida. E você começa a entender, uau, eu sou amado. E aí está o problema. Quando você não se relaciona bem com Deus, você não se relaciona bem com você. Se você não se relaciona bem com você, você não vai se relacionar bem com ninguém. Então você precisa se relacionar bem com Deus. E para você se relacionar bem com Deus, você não pode medir Deus por você. Quando alguém te trata bem, então você fica tão felizinho e ama essa pessoa e tal. Se ela não te trata bem, então ela não te ama. E assim vai vivendo a vida e nós olhamos para Deus. Então Deus só me ama quando eu faço tudo certo. Você não faz tudo certo nunca. E nunca vai fazer. Mas nós temos a meta de fazer. Então nós estamos perseguindo. Mas a gente tem consciência que a gente está perseguindo a estatura do varão perfeito. Mas que é uma faixa que nós não vamos atingir. Nós somos imperfeitos, mas nós temos um coração que deseja ser perfeito. Está me entendendo ou não? Então você deseja ser perfeito. Esse é o ponto. Um coração perfeito não significa ter obras perfeitas. Então, eu posso não ter obras perfeitas, mas posso ter um coração perfeito, porque eu desejo de todo o meu coração agradar a Deus. Eu desejo de todo o meu coração. E quando eu erro, são acidentes, porque não é uma prática mais na minha vida. Então, quando eu recebo o amor de Deus, eu entendo que Ele me ama, não porque eu fiz tudo certo. Então, mesmo quando eu erro, eu não tenho problema de ir lá e dobrar os meus joelhos diante de Deus, sem problema nenhum, e falar com Ele, porque eu sei que Ele continua me amando. Quando você erra, você tem problema, às vezes, de ir lá e dobrar o joelho e falar com Deus, porque você fala, Deus não vai mais falar comigo, porque você mede Deus por você. Olha, você me ofendeu, eu não quero saber de você, não quero ver sua cara. Como a gente tem essa ideia, estou de mal, não quero saber de você, cai fora. A gente lida com Deus assim, muitas vezes. Mas não é assim. Você pode ter cometido a maior atrocidade do mundo. Você vai dobrar o joelho, Deus continua te amando. O que acontece é que você vai travar as promessas, porque elas estão condicionadas. O amor de Deus não muda. Mas as promessas não vão poder se cumprir na sua vida, se você não entra na obediência. Se você não age a fé na obediência. Porque é por fé, eu obedeço pela fé. Eu obedeço pela fé. Então, quando eu entendo que Deus me ama, agora eu sei quem eu sou. Eu sou amado, escolhido, salvo, abençoado. E pode alguém não me amar, mas Deus me ama. Pode ter problemas mil por aí, mas Deus me ama. Deus me ama. Então, quando você recebe o amor de Deus, você olha para você e diz, nossa, mas eu sou tão falho. E Deus me ama. Pronto, agora você tem a identidade que você tem que ter. Você agora sabe quem você é. Sou amado, mesmo com as minhas falhas, com os meus erros. Aí, quando você olha para aquela pessoa cheia de falhas, que antes você apontava o dedo e diz, meu Deus, aquilo lá, não sei o quê. Você agora olha com amor e misericórdia, porque você agora lembra o quê? Se Deus me ama, Ele ama ela também. Porque eu tenho muitas falhas, eu tive muitas falhas, eu errei muito.
Aí você lembra que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Deus teve misericórdia de mim. Então agora, quando eu tenho misericórdia de alguém, eu encontro cada vez mais misericórdia para a minha vida. Então a sua relação, quando a sua relação com Deus é estabelecida, você começa a lidar bem com você. Porque muitos até hoje não se amam. Não se gostam. E quando você recebe o amor de Deus, você começa a se amar e você começa a amar as pessoas. Você entendeu o que eu falei? Porque isso é importante. Aí eu falo para você, acorda e diga, Deus me ama. Começa a fazer declarações na sua vida, para o seu dia, na vida das pessoas. Porque um monte de coisas terríveis tomaram conta da sua vida e fizeram tão mal por repetição. E agora você começa a viver de outra maneira. Todo dia você se enche da palavra, água limpa. A palavra é água, é limpa. Ela vai te limpando. Então, hoje a palavra entrou, saiu um pouco mais de sujeira. Aí mais um pouco da palavra, mais um pouco mais de sujeira. Está clareando? Daqui a pouco essa água está clarinha, igual está aqui. E vai jogando mais água. Mais palavra. E quanto mais você ouve a palavra, você recebe a palavra, você declara a palavra, você usa os seus sentidos em seu favor. Visão, lendo a palavra, audição, ouvindo a palavra, a fala, declarando. Se transforma a sua vida. Você vai botando para fora tudo aquilo que não presta, que entrou ao longo da sua vida, que só te fez mal. A palavra é como essa água limpinha. E cada declaração vai criando vida. Parar de ceder para uma fisiologia caída, sabe? Porque imagina, se eu começar aqui, eu estou tão triste, eu tô angustiada, eu estou tão mal. Quem vai acreditar nisso? Agora olha aqui, eu estou tão alegre, eu estou tão feliz, não, eu estou alegre, eu estou feliz, sabe, eu estou muito feliz, gente, muito mesmo, viu? Nossa, está muito legal isso tudo, muito legal, gente. A primeira coisa, a gente faz muito isso com as crianças. Às vezes as crianças fazem aquela carinha de não, levanta, sorria. Porque você muda, você libera hormônios poderosos. Entendeu o que eu falei? Entendeu? Você libera hormônios poderosos. Você não tem noção. O quanto quando você se joga, por isso que independente do que está acontecendo, você tem que levantar, estufar o peitinho e dizer, eu estou bem, Deus é comigo, Deus me ama, eu vou sair, vou encontrar favor, tudo já deu certo, a vitória é minha. Você vê, a energia vai tomando conta de você. Isso é comprovado, não é só a palavra de Deus, a ciência já comprova isso. Queridos, a ciência tem estudos profundos, já comprovou que pessoas doadoras, que doam dinheiro, são pessoas felizes e abençoadas. Pode buscar. A ciência, com estudos fala de pessoas gratas, pessoas que sorriem, pessoas que declaram. Tudo isso é comprovado cientificamente. E a Bíblia já tinha anunciado isso há quanto tempo? Pessoas que ofertam, doam tempo, a vida,
que ajudam outras pessoas, que doam dinheiro, energia e etc. São pessoas felizes, pessoas saudáveis. A ciência comprovou que pessoas egoístas são infelizes. Pessoas que têm esse comportamento, essa fisiologia, ela cai, ela se desmonta, ela fica aquela... Aqui, ó, isso é comprovado cientificamente. Baixou o ombro, você já começa a liberar hormônios que vão te levar para um caminho de depressão. Você levanta o ombro, é comprovado que você começa a liberar hormônios que vão te levantar. Isso é científico. Científico. E a palavra de Deus ensina tudo isso. Está aí. Hoje o que estão anunciando e dão cursos para falar desse assunto, está bombando esses assuntos aí. A Bíblia, ó. Quem é crente de verdade já conhece tudo isso de graça. Recebeu de graça e ainda passa de graça. Então, tudo é uma questão de escolha na vida. Como você vai viver. Você que escolhe como vai viver sua vida. Sendo uma pessoa doadora, cumpridora da palavra, caminhando por fé, se enchendo da palavra, crescendo dia após dia. Ou para baixo, se escorando em alguma bobagem, se apoiando em coisas que vão de encontro à sua carne, porque você não quer fazer. Porque quando a pessoa não quer fazer, ela encontra rapidinho alguém para apoiá-la naquilo. O diabo prepara. Só que você nunca vai construir uma vida poderosa como você poderia construir. As pessoas poderosas que têm construído uma vida bem-sucedida. E quando eu falo uma vida bem-sucedida, não é apenas dinheiro, porque tem muita gente endinheirada que está se suicidando. Eu estou falando de gente que tem uma vida plena. Que naquela roda da vida que nós já falamos, a roda gira, porque cada área está sendo trabalhada para crescer, para evoluir. Uma vida familiar, a saúde, e você jamais terá essa vida plena. Jamais. Se você não entender que tudo começa em o que você faz pelo reino, o que você faz pelas pessoas, sendo uma pessoa doadora. Dessa maneira você cresce, aí você contribui, e quanto mais você contribui, mais você cresce. Nós vemos nessa passagem de Gênesis 14, de Abraão, ele indo lá socorrer Ló. Aí você vê a generosidade dele. Aí você vê ele dizimando tudo e recebendo a bênção de Melquisedeque. A fé para dizimar, e uma coisa que eu acho maravilhosa. Quando o rei de Sodoma veio oferecer para ele o dinheiro, os bens, ele disse não. Ele teve fé para dizer não para um dinheiro que ele sabia que não era bênção. Tanto que ele diz não. Você vai dizer depois que você enriqueceu Abraão e o meu dinheiro, a minha riqueza não vem das suas mãos. Então é maravilhoso aquela pessoa que sabe onde ela deve estar. Aquela doação. Ele fez e não fez por ele. Ele não fez para trazer algo para ele. Foi oferecido. Não quero. Até porque ele sabia que aquele dinheiro não seria bênção para ele. Não era um dinheiro bendito. Tudo que ele fez que deu, ele disse, foi Deus, o Senhor me ajudou. O Senhor, então, está aqui. Foi o Senhor que me deu essa vitória nessa guerra. E que me abençoou. Porque um homem com alguns servos criados na casa dele, enfrentar todos aqueles reis, com seus exércitos, e vencer, só Deus. E ele venceu. Dizimou.
Foi abençoado por Melquisedeque. Disse não para o rei de Sodoma. Então você vê que quando a gente pega princípios para a nossa vida, Ló merecia ser ajudado? Não, mas ele ajudou. É o que nós aprendemos, não vos canseis de fazer o bem a todos. Recebeu a bênção, dizimou, recebeu a bênção, disse não para aquilo que não era bênção. Então você vê que você aprende, aí você olha a vida de uma pessoa tão bem sucedida, está por trás o quê? Boas escolhas, boas semeaduras. Abraão dizimou. No 20, Gênesis 14, 20 diz, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Jacó, Gênesis 28, partiu de Beersheba e foi para Arã, chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto, tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Qual foi o travesseiro dele? Não, gente, espuma de ganso, é pena de ganso de primeiríssima linha aqui. Coisa de primeira. E esta pedra, hoje coloquei como coluna, e esta pedra, que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente darei o dízimo. O que aconteceu no Gênesis 32? 10, não sou digno de toda bondade e lealdade com que trataste teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas um cajado, mas agora possuo 2 caravanas. O sujeito chegou lá com um cajado e deitou na pedra e fez de travesseiro. Esse foi o começo de vida dele. Mas ele fez um voto a Deus. Isso é tão interessante que o caráter dele não tinha sido mudado, porque o caráter dele foi só mudado lá, quando ele teve a luta com o anjo. Mas o fato dele ser um doador, um dizimista, isso é uma lei. Ele devolvia a Deus. E a bênção do Senhor era derramada sobre ele. E que por mais que Labão mudou o salário dele 10 vezes, ele começou a ganhar só depois de 14 anos trabalhando de graça. Então ele trabalhou só 6 anos remunerado. E nos 6 anos remunerado, 10 vezes Labão mudou o salário dele. E ele ainda saiu mais rico que Labão. Isso é Deus ou não é? Ah, fala aí, meu gente. Isso é Deus ou não é? Pelo amor de Jesus, né? Como é que uma coisa dessa acontece? Como é que o sujeito sai rico? A Bíblia diz que rico, trabalhando remunerado, 6 anos só. E com mudança de salário, 10 vezes foi mudado o acordo salarial. Todas as vezes para prejudicar Jacó. E Deus não deixou, como ele mesmo disse. Porque um dia esse sujeito fez um pacto com Deus quando ele não tinha nada. Deitou no relento em cima de uma pedra. Chegou lá, onde ele dormiu, no relento. Com a cabeça na pedra. Tinha um cajado. Depois sai rico daquele jeito, mais rico que Labão. 6 anos só sendo remunerado. Como é que enriquece desse jeito? Ainda sofrendo todo tipo de retaliação. Se a pessoa não acreditar no dízimo, no poder da doação, com todas as histórias da palavra de Deus, e na vida real, quando ela faz o teste, fazei prova de mim, quando ela vai e faz prova, ela vê a diferença.
Jesus disse em Mateus 23, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Fala comigo, vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Ou seja, não basta só dizimar. Tem que praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Mas também não basta praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade e não dizimar. Você faz uma coisa e não deve omitir a outra. A Bíblia diz em João 12, 24 o seguinte: digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Sabe o que tem que definitivamente acontecer na vida de muitas pessoas, não são poucas não? Você pega uma semente, seja ela qual for, se você ficar segurando ela na sua mãozinha, se eu botar ela aqui, ou em cima da mesa, não vai acontecer nada. Mas se você plantar essa semente, ela vai germinar. E ela vai produzir. E ela vai produzir muitos frutos. Então, o primeiro ponto é, tem muita gente que precisa morrer para muita coisa. Morrer para si mesma, sabe? Para a velha mentalidade, para o velho comportamento, para aquela velha visão. Morrer, tem que morrer. Definitivamente tem gente que tem que morrer. E tem que começar a plantar semente que vai trazer o resultado, a colheita, os frutos que você quer colher para a sua vida. Que você quer desfrutar na sua vida. Fruto de generosidade, de amor, de perdão, de tolerância, de doação, de todas as maneiras. Não é só doar o dinheiro, mas sim o dinheiro, dizimar, ofertar, apoiar a obra de Deus, apoiar as pessoas, ajudar as pessoas. O que você quer colher? Eu vejo gente que quer colher muita coisa, mas não planta. Ele não planta. Tem que morrer para muita coisa. Tem que plantar a boa semente, para que venha uma colheita fora do comum na vida. Coloquem-se de pé, queridos. Coloca a mão no coração. Fala com o Senhor. Abra o teu coração. Quando você estuda Hebreus 7, você vê que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Jesus é da ordem de Melquisedeque. Nós precisamos nos colocar no lugar certo. Dar crédito à coisa certa. Nos encher da coisa certa, daquilo que vai nos levantar, que vai nos mover para um outro nível. Quebrantar o nosso coração. Para a palavra de Deus de verdade, não apenas estar na igreja sem avanço. E ora crê, ora não crê, ora se submete, ora já está retrocedendo. Não, queridos. Sabe, a gente tem que entrar
evoluir de tal maneira, ir para um nível de que você mesmo olhe para você e não se reconheça. Que não sobre nada da velha criatura, nenhum resquício da velha mentalidade, do velho comportamento. Homem afia homem. Por isso que você tem que andar com a pessoa certa, que vai te levar, te desafiar a ir para um nível mais alto. E se afastar. E se recusar, se quer ouvir ou ler, assistir, seja lá o que for, coisas que não acrescentam, que chegam apenas para enganar, iludir, desvirtuar, estragar com a sua vida. Você precisa ter consistência. Firmar os seus pés no Senhor. E ser uma pessoa consistente. Convicta. Não oscilante. Segura. Porque, queridos, quando você sabe quem você é em Cristo e o que você deve fazer, onde deve estar, pode vir o mundo inteiro. Lembra quando estava Elias naquele monte? Ele estava sozinho, ele mesmo disse, só eu estou aqui sozinho. Você olhava o homem sozinho. Mas que autoridade, que segurança, que convicção. Queridos, vamos lembrar quando Paulo foi apedrejado antes, momentos antes, estava sendo idolatrado e chamado de Deus, logo depois estava lá, desmaiado, estava caído lá como um morto, porque foi apedrejado quase até a morte, jogado para fora da cidade, como um inútil, como uma coisa inútil. E quem fez? Quem instigou aquilo? Gente que se apresentava como de Deus. Mas aquele homem tinha tanta certeza de que ele estava no caminho certo, que ele levantou sozinho. Ninguém o levantou. Não tinha mimimi, vitimismo. No outro dia ele estava pregando a mesma coisa que ele pregou ali. Isso é convicção. Será que você é capaz de depois de situações difíceis, de um baque grande, se levantar e seguir o seu caminho como se nada tivesse acontecido? E continuar fazendo o que você acredita? Ele acreditava totalmente naquilo. Ninguém podia tirar dele. Quando está dentro de nós, ninguém pode tirar. As situações chegam, as perseguições chegam, os ataques chegam, as opiniões chegam, e daí? Meus queridos, você há de imaginar que eu já levei muita paulada na vida. Só por pregar o Evangelho. E se eu não tivesse convicção de quem eu sou em Cristo, do meu chamado, do propósito de Deus, que Deus tem comigo, você acha que eu teria resistido? Mas nada, ninguém tem o poder de afetar o que está dentro de mim. De mudar, porque está aqui dentro, entrou, não tenho dúvida. Tanto que quando eu ainda não sabia
quem eu realmente era em Cristo. Não há dúvida, eu posso te garantir, isso comigo ou com qualquer pessoa, a opinião do outro pesa, a crítica pesa, mas quando você sabe quem você é em Cristo, quando você está cheio de Deus, não pesa mais. Quando alguém tem uma outra opinião, tem um outro argumento, uma visão teológica, você diz, bom, essa é a sua fé, fique com ela. Os meus argumentos são convincentes. Ok, fiquem com eles. Siga o seu caminho. Não vai afetar. Eu vou continuar vivendo o que eu acredito, pregando o que eu acredito e seguindo naquilo que eu acredito. E ponto final. Não mexe, não me muda. Eu vou continuar fazendo o que tenho que fazer. Então, mas eu tive que me encher. Foram muitas doses da palavra, muita água sendo derramada para limpar, para purificar o interior. Foi recebendo o amor de Deus. Quando eu comecei, quando eu realmente passei a me relacionar com Deus de verdade, eu recebi o amor de Deus na minha vida. Eu comecei a me amar. Então eu consegui amar as pessoas. Então eu fui me enchendo de coragem, de convicção, porque eu recebi o espírito de coragem. Você recebeu, mas às vezes nós não usamos. E porque um problema apareceu, pronto, Deus não está comigo, pronto, eu vou perecer. Não, Deus está com você, você não vai perecer, você vai ter vitória. O que você precisa fazer é crer e fazer aquilo que a palavra de Deus te orienta. Tem que crer. E ao invés de ficar ali preso em problema, fazer igual os irmãos da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria, a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Eu amo isso aqui, porque não tinha nada sobrando. Fala extrema pobreza, mas eles foram tão generosos. Isso derruba aqueles que vivem com as suas desculpinhas para não dizimar, para não ofertar, para não doar o que tem, o seu tempo, a sua vida, para a obra de Deus. Não, quando eu tiver, não. É porque não está dentro de você, então você precisa trabalhar isso. Porque quando está dentro de nós uma coisa, não existe essa, você crê. Porque dizimar e ofertar não é do que dá ou não dá, é pela fé. Tudo que você faz é pela fé. Queridos, eu estou nesse altar pela fé. Quando eu tomei decisões radicais lá atrás, para seguir com esse ministério, foi pela fé. Foi pela fé. Eu continuo aqui pela fé. Você está aqui pela fé. Quando nós obedecemos algo, é pela fé, porque eu acredito que é esse o certo a ser feito, é o que está escrito. Então dizimar e ofertar é pela fé. Não é se dá, não dá, se está sobrando, se vai dar, não vai dar. Não, é pela fé. Eu creio no que diz a Bíblia, eu obedeço e então eu desfruto do resultado. É pela fé. É pela fé. Você tem que crer na palavra. Ou você crê na palavra, ou você não crê na palavra. E você não pode vir aqui dizer para mim que você, não, eu creio na palavra. Que parte da palavra você crê? Qual é a parte que você crê? Eu creio. Não. Qual é a parte da palavra? Você quer dinheiro, você quer prosperidade, você quer abundância na sua vida. Então comece a semear o que você quer. Você quer paz? Comece a dar alívio aos outros. Você quer que a sua vida deslanche? Comece a dar passos diferentes na sua vida.
Como você lida com o reino de Deus, como você lida com as pessoas. Não, bicho, eu creio na palavra. Não, que parte você crê da palavra? Aí eu creio na cura, só na cura. Aí eu creio na salvação, aí o resto. Queridos, o mesmo Deus que salva é o Deus que cura, que liberta, que abençoa a obra das suas mãos. Tem gente que até hoje não declara, não pede a bênção de Deus sobre a sua vida. Ah, isso é que eu acho, já teve gente dizer para mim, eu acho que eu não tenho que pedir bênção para a minha vida financeira. Ah, tá bom, então não pensa para a sua saúde também? Já que é para viver uma vida miserável, viva doente e pobre. Para que pedir saúde? Então, saúde é outra coisa. Ah, tá bom. Se você não tiver comida direito na sua mesa, você fica doente. Se você não tiver uma água de qualidade, você fica doente. Se você tiver um problema de saúde, para ir na farmácia precisa de dinheiro. Para ir no médico precisa de dinheiro. Para andar a pé você precisa de dinheiro, porque no mínimo você precisa de um sapato decente. É muita falácia, é muita hipocrisia. Mas no meu ministério não tem lugar para isso. Porque eu não me curvo a essa teologia estúpida. Não é o que eu acredito. E nunca vou acreditar numa estupidez dessa. Eu cheguei até aqui com essa fé. E tenho pessoas que vivem uma vida plena, que têm praticado o que eu tenho ensinado, que param para me ouvir. Pessoas que ocupam posições altas, param para me ouvir. Para a honra do Senhor Jesus. Porque houve um dia na minha vida, teve um dia que eu não conseguia acrescentar nada à minha própria vida. E a pessoa que eu me tornei hoje foi Cristo. Cristo, a honra é de Cristo. Eu sou aquilo que Cristo fez. Mas porque eu cooperei. Porque Ele quer dar para mim, Ele quer dar para você. E às vezes a pessoa não coopera. Coopera com Deus. Faça você suas escolhas. Você pode pedir, você crê para a salvação, pode crer para a cura, para a libertação, para a sua vida financeira. Sim, você pode ter uma casa própria, sair do aluguel, ter uma casa bem decorada. Que delícia se ter uma casa bonitinha, toda decorada, do jeito que você sonha. Eu vejo pessoas realizando esse sonho, é tão gostoso. Quantas vezes eu vi pessoas felizes, aquele filho, os filhos, o quartinho do menino, o quartinho da menina, decoradinho, aquela coisa mais linda, e falar para mim, bispo, esse é um sonho realizado. As crianças falariam, eu sonhava ter o meu quarto, eu sonhava ter a minha cama, a minha caminha de princesa, agora eu tenho. Meu Deus, que coisa linda. Deus quer que você viva momentos lindos. A família guiando o carro dos sonhos. Como alguém pode acreditar que Deus não quer proporcionar isso aos seus filhos? Eu quero proporcionar o melhor para meus filhos. Você quer proporcionar o melhor aos seus filhos. Bom, a Bíblia diz, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso pai que está no céu. Se o seu filho pedir pão, você vai dar pedra. Pedir peixe, você vai dar serpente? É claro que não. Quanto mais o vosso pai que está no céu, diz a Bíblia, vai dar o que você pedir, tanto que Jesus diz pedir e dar-se-vos-á, buscar encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Agora, que adianta pedir, bater, buscar, mas não doa. Não busca Deus em primeiro lugar, não dizima, não oferta, não se doa. Não ajuda as pessoas, não ajuda o reino. Não, tem que haver uma mudança no estilo de vida.
uma mudança na mentalidade. Senhor, eu vou trabalhar, vai comigo, Senhor. Senhor, me ajuda, mas a partir de agora eu quero servir ao teu reino de forma diferente, a tua obra, ajudar as pessoas. Seu púlpito é onde você está, a mesa do seu escritório. Tem alguém do seu lado que precisa que você seja um exemplo e leve uma mensagem para essa pessoa. Invista um pouco do seu tempo para essa vizinha, para esse colega de trabalho. Desvia um pouco a sua rota, vai buscar ele, traz para o culto de domingo. Manda uma mensagem para essa pessoa, evangelize da maneira que você pode. E vai crescendo nisso. Faça algo, usa seu talento para a obra. Queira realmente crescer. E à medida que você cresce, tem que contribuir. Quanto mais você contribuir, mais você vai crescer. E coloca a tua fé em todas as áreas. Coloca Deus em tudo. Se for ali no mercado, ali na feira, Deus vai comigo e abençoa a minha feira de hoje. E Deus vai te abençoar. Deus quer se relacionar com o seu povo. Deus quer fazer parte de tudo na sua vida. E Deus quer que você tenha uma vida plena. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mentalidade de abundância. Um coração aberto, liberal, para doar para o reino, para as pessoas. Diligência no aprender. Colocar Deus como seu sócio. Ó, Espírito Santo. Eu quero repreender nesse momento toda a mentalidade de escassez, toda incredulidade, toda cegueira, todo questionamento, toda religiosidade. Saiam em nome de Jesus. Cubra cada vida com teu sangue, reveste de força, de poder. Ó Deus, transforma vidas radicalmente aqui. E que cada um possua mentalidade de abundância. E que todos sejam cheios da abundância. E que saiam praticando uma fé viva. E que deem passos ousados. Porque é tempo de avançar. O Senhor quer confiar coisas maiores nas nossas mãos. Mas nós precisamos cooperar com o Senhor. Cooperar. O Senhor quer que cada um viva uma vida abundante, elevada. Uma vida, meu Deus, com progresso, com resultados altos, poderosos. Que cada um seja revestido dessa palavra, se vista dessa palavra, seja tomado por essa mensagem e que saia daqui com outra mentalidade, com outro espírito e com decisões radicais tomadas. Em nome de Jesus. Eu tomo posse de um novo tempo para cada um. E agradeço demais por essa oportunidade. Eu te amo. Obrigada, amém. Amém, amém.